15 lá por dentro, Sparco no Dini tem cabeça, Sparco avança, Sparco domina, cruzam a faixa final, venceu Sparco, segundo no Dini. Do lado de fora, cruzaram os 200 na ponta lá por dentro, o Sanquete, só de amor em segundo, Sanquete, só de amor, Sanquete na ponta, nessa ordem, cruza na faixa final. Pisando a seta dos 300, avança Endless Love, avança Tutti Frutti, resiste Tzic, pisando a seta dos 100, agora cá por fora, Tutti Frutti, pelo meio Endless Love, cabeça a cabeça, Endless Love, Tutti Frutti, cruzam a faixa final e venceu Tutti Frutti. 2 cuerpos de ventaja, la sigue el 7, Truco de Flor, tercera por fuera, corre 6, la atrayente, cuarta el 2, Lonely Night en los últimos 300 metros, el 7, Truco de Flor medio cuerpo, la sigue el 3, Grandinata en los últimos 50 metros, el 7, Truco de Flor gana el clásico, 33 orientales listado y cruzaron el disco. Lá por dentro avança na luta pela segunda colocação, na ponta Sembar pegado de canhota com 3 e 4 e 5, lá por dentro Nepal na dupla, cruza a faixa final, vitória para Sembar. Corpo inteiro, a Rita de Cássia passou para a segunda, avança por fora, dominou a Rita de Cássia, livrou cabeça e pescoçou Quintana em segundo, na ponta a Rita de Cássia tenta voltar o Quintana e cruza a faixa final. Aparecendo em segundo, Dona deu tempo em terceiro, na ponta o Wall Street tem 2, 3, 4, 5, ligou a turbina e saiu tirando vários Wall Street, esse já não perde mais, firme Wall Street, cruzam a faixa final, Wall Street. Muito boa tarde, senhores. Hoje é dia de Papo de Leilão. Hoje estaremos falando dos aras de Célios Clark Leite e convidados. O leilão Premier Sales, que acontece no dia 4 de junho, às 8 da noite. Será televisionado pela TV Turf do Rio, TV Jockey de São Paulo e pela internet. Será pela agência APPS. E lembrando de grandes craques criados pelo Aras de Célios, nós temos animais que fizeram frente mundo afora, né? Como o próprio Ielo, múltiplo ganhador de Grupo 1 no Uruguai. Aqui no Brasil nós temos Guarumã, ganhador de Grupo 1, Dolly Max, ganhadora de Grupo 1, mais recentemente Sparco, ganhador de Grupo 1, as líderes Sanquete no ano passado e esse ano Tutti Frutti, e também líder no Uruguai com a craque Truco e Flor. Falando também dos craques criados pelo Aras Clark Leite, nós temos Rita de Cássia, ganhadora clássica, foi terceiro para Janelle Monet em prova de Grupo 1. O próprio Wall Street, que apertou o Otec nessa semana passada e vai correr o Major Sukov aí, muito comentado. Sambart, também ganhador clássico, colocado na milha internacional. Enfim, são aras aí de muito peso, aras bem tradicionais, com criações de alto nível e dos melhores cavalos possíveis. E convidados excelentes, como a Cordelaria Autêntica e farda tradicional aí no Turf Nacional, Paulo Henrique Pereira de Araújo, que tem a sua farda muito vitoriosa na Madalena e também no Hipódromo da Gávea, faz aí também a sua criação lá nas terras do Aras de Célios. O Dr. Igor Kickhoffel, que é o responsável pelo nascimento, pelo acompanhamento de todos esses potros, também apresenta um belíssimo potro no leilão, filho do Ken Deman, uma mãe Mig, potro aí com todo o perfil de muita velocidade. E a Cordelaria Tafona, nosso amigo Diogo Viana, que nos cedeu esse belíssimo espaço aqui para a gente fazer o nosso Papo de Leilão, com muitas informações e muita qualidade. E agora um convite muito especial. No dia 31 de maio, no próximo sábado, teremos a apresentação dos potros do Aras Clark Leite, com um café da manhã maravilhoso. O início será às 9h30 da manhã, na Vila Lagoa 34, aqui no Hipódromo da Gávea. Então está todo mundo convidado para acompanhar de perto esses belos potros criados pelo nosso amigo Luiz Oswaldo. E na sequência vamos agora com o lote número 1. Lote número 1, Una Cocaine. Fêmea tordilha, filha do Alfa, na La Cocaine, égua importada dos Estados Unidos, que descende aí do excelente Monarcos. Essa potranca é uma potranca muito equilibrada, de boa palheta, bem alongada, boa garupa, cabeça pequena. É uma filha aí do Alfa que está em super evidência. O Alfa que recentemente ganhou o Grande Prêmio São Paulo com o Dream Alliance. Tem também o seu irmão inteiro, Cold Heart, ganhador de Grupo 1, exportado para a Europa. O próprio Cincel, também ganhador de Grupo 1
e um dos prováveis favoritos do Grande Prêmio Brasil. Essa potranca, você comprando hoje o Sinsel ganhando o Grande Prêmio Brasil, ela já fica bem mais valorizada. Sua mãe, uma égua de 8 filhos corridos, 6 ganhadores, uma produção excelente. Desses 6, 4 foram ganhadores clássicos e mais um colocado clássico. Então, de 8 filhos corridos, a La Coquine colocou 5 animais listados, 5 animais de muito padrão. Então a gente está vendo a soma do Alfa, que é um cavalo muito nobre, né? Produtor de já 3 ganhadores do Grupo 1 no Brasil, sendo esse cruzamento numa égua que é confirmadora, que já tem 5 filhos clássicos. E essa tordilha é lindíssima, caminha fácil, cabeça pequena, uma potranca que tem classe. Aqui uma ótima opção, Una Coquine, ela que tem também aí um grande valor residual. Falando um pouco do Popsicle, lote número 2, do Aras Clark Leite, primeiro detalhe que esse potro tem que ser mencionado, ele foi adquirido por alta soma no ano passado. Esse potro foi examinado por mim e pelo Dr. Igor, numa visita ao Aras Santa Maria de Araras, e a gente mencionou esse potro aqui como um dos destaques fisicamente, e o Dr. Luiz Oswaldo fez essa aquisição para a revenda nesse ano, e fez nitidamente, acertadamente essa escolha, pois o potro é um potro de um físico espetacular, tem mais ou menos ali 483 quilos, e tem um cruzamento que me chama muita atenção. O Hofburg em linha Wild Event, recentemente na Gávea a gente teve o Zuka Baby, que estreou na farda do Aras Doce Vale, dando um show, deu uma impressão maravilhosa, com certeza vai ser um cavalo de grande prêmio. Além dele, a gente tem o ganhador do Derby Paranaense, que é o Austin, também com esse mesmo cruzamento, Hofburg pelo pai, Wild Event pela mãe. E ainda a Vanilla Pai. A Vanilla Pai foi uma das boas potrancas que começaram aqui no Hipódromo da Gávea, secundando a Ethereum, secundando a Sorte Pura e ganhando aí 2 provas aos 3 anos. A gente sabe que um potro ser 3 anos, 2 vitórias aqui no Hipódromo da Gávea tem que correr. Então, um potro que me chama a atenção por esses fatores, me chama a atenção pelo físico. A gente tem que levar em consideração que o Scanderea, que é o segundo avô aqui, é um grande reprodutor nos Estados Unidos, é um sangue que a gente não tem aqui. Produziu cavalos de mais de 3 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, como Mito, entre outros craques. Traz muita velocidade o Scanderea. Então esse cruzamento, esse encaixe é muito bom. O Tapt a gente sabe que é o maior produtor de ganhador da Belmont Stakes, que é a prova de 2.400 nos Estados Unidos. Com uma linha de velocidade pela mãe, a Joie foi vencedora em 1.000 metros na Gávea, ganhou em 56, correu a prova especial No Regrets, que é a prova de 2 anos para potrancas, então trazendo também precocidade. Então um potro que tem muito encaixe aqui, o Popsicle, tem muito físico, tem linha baixa maravilhosa, a gente vê aqui a própria Nice Dream, que também foi uma campeã aqui nas pistas do Hipódromo da Gávea. Enfim, um potro aí de muito padrão, vale a pena você ficar atento. Mais um fato interessante do Popsicle, além de ser um animal com cruzamento muito bom, como eu já mencionei, esse potro, ele tem 3 entradas do Seattle Slew. Seattle Slew, que foi um tríplice coroado americano, fenomenal. Ele que foi o único cavalo que correu contra outro tríplice coroado, o outro fenomenal Affirmed, e o Seattle Slew derrotou o Affirmed em pista, fizeram ponte dupla numa prova de grupo 1, mas o Seattle Slew saiu vencedor. Então esse potro, além de todas as qualidades que eu já chamei a atenção, ele tem 3 entradas do Seattle Slew, sendo em macho e fêmea, para trazer aí mais equilíbrio para o cruzamento, e ele é um alazão, assim como Nobem Animal e Vitruvian, ambos filhos do Hofburg alazão, ganhadores de grupo. Lote número 3, Una Kovic. Aqui uma filha do Gold Kovic na Golden Wind, por Drosselmayer. Golden Wind é irmã do fenômeno Comandante Doge, cavalo ganhador de grupo 1, ganhador do Major Sukov, e pai do recente vencedor de grupo 1 em Stade Jardim, o excelente lendário Brujo. Portanto, uma família materna que está em super evidência, ressaltando também o Drosselmayer como líder entre os reprodutores de 2 anos. Gold Kovic é um Galileu que é Sadler's Wells e a Northern Dancer, portanto é um cruzamento de Northern Dancer mais Mr. Prospector.
cruzamento que dá certo no mundo inteiro. Goldkovic em linha Mr. Prospector no Brasil tem resultados excelentes, como Perfect Plastic, que é ganhadora de grupo 2, grupo 3 e líder em Cidade Jardim. Granvik, neto do Point Given, que também foi ganhador clássico em Cidade Jardim, ganhou na distância de 2.400. E o destaque entre eles, Ice Chocolat, ganhador de grupo no Brasil exportado e ganhador de grupo nos Estados Unidos. Ganhando de ponta a ponta, é uma prova de grupo 3 fortíssima, onde ele derrotou ganhadores de grupo 1. Essa potranca Unakovic, uma potranca que tem classe, olha longe, tem uma garupa bem levantada, tem nascimento de novembro, portanto vai evoluir muito. Esse belo lote número 3, Unakovic. Lote número 4, Papo Furado. Aqui um belíssimo potro filho do Hofburg na Iron Ball por Wild Event, sendo simplesmente neto da fenomenal Beach Ball, que produziu Just Like, também ganhadora de grupo 1, e as clássicas Little Ball e Niver Ball. Portanto, sua mãe Iron Ball é irmã já de 3 éguas clássicas e filha da campeã do troféu Mossoró, Beach Ball, melhor potranca de 3 anos de sua época. Ela que ganhou o Grande Prêmio Osaf e ganhou para cima dos machos o Matias McLean. Esse cruzamento já tem excelentes cavalos como Zuka Babe, Austin, Vanilla Pie, entre outros. Ele também tem a mesma pelagem aí do fenômeno Nobi Animal e Vitruvian, ambos filhos do Hofburg, ambos ganhadores de grupo 1 e grupo 2. Tá aqui uma ótima opção, Papo Furado, lote número 4. Lote número 5, Potsdam. Aqui um filho do Camelot Kitten na alta por Wired Bryan. É um potro que descende aqui do fenômeno Omágio. E não só ele, né? Também a líder de geração na África do Sul e múltipla ganhadora de grupo 1, a Hat Burana. Além de 2 vitórias de grupo 1, segundo e terceiro também nas principais provas do país. O Macho foi um Champion Sprinter, ganhador da BCPCC, prova de grupo 1 em Cidade Jardim. Cavalo aí de muito padrão, que corria na mesma época do outro fenômeno Old Dodge. Sua segunda mãe, Umbria, foi uma ótima égua, ganhadora de 2 corridas, colocada em prova especial. Produziu o bom ganhador Jônico, filho do Cronos aí de 3 vitórias. Além dele, Future to Dubai ganhou 2 na Gávea por Emirates to Dubai. A Yalta foi uma boa égua que defendia as cores do Aras Anderson e ganhou 4 carreiras em 10 apresentações. Ela que descende do Wired Bryan, trazendo mais velocidade para esse bonito potro Potsdam. Camelot Kitten também já produziu um grande velocista como Nopo, ganhador da Pegasus Sprint. Portanto, um potro de muito físico, nascimento excelente, 1º de agosto, com Omágio na linha, com Wired Bryan como avô, filho do Camelot Kitten, que já produziu ganhadores de grupo 1 como Nuzadua, Son of Hill, Raya Queen, e também líderes de geração como Estimate, Kitten's Moment. Esse potro é um potro bem interessante, até para quem pensa em correr uma Copa Velocidade Precocidade. Potro de físico, bem nascido, em breeding excelente no Stormcat. Tá aqui uma ótima opção, Potsdam. Lote número 6, Chapinha. Aqui uma potranca filha do Universoló e na Olympic Maitê por Drosselmayer. Lembrando quem foi o Universoló, craque nas pistas, ganhador de 4 provas de grupo, venceu o Grande Prêmio ABCPCC em Cidade Jardim, uma prova em 2.000 metros grama, prova de grupo 1. Também ganhador de grupo 1 na Gávea, ele venceu o Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado, segunda prova da Coroa dos Potros. E finalizando, ganhou o Grande Prêmio São Paulo em 2.400 em Cidade Jardim, uma prova muito tradicional aí do nosso calendário. Essa potranca Chapinha tem bons aprumos e é bem levantada, uma potranca aí de 1,59. Gosto bastante do equilíbrio dela. E vale ressaltar que sua mãe Olympic Maitê é irmã do grupo 1 winner Olympic Kremlin, cracaço aí do Aras Regina. Tá aqui uma potranca levantada e bem equilibrada, lote número 6, Chapinha.
Lote número 7, Hungaré. Aqui um filho do Outstrip na Fúria Vencedora, por Put Back. Fúria Vencedora é simplesmente uma filha da Really Winner, ganhadora do Grande Prêmio Roberto e Nelson Grimaldi Seabra e também do Grande Prêmio Adair Eiras de Araújo, prova aí disputada aos 2 anos. Então tranquilamente teremos aqui muita precocidade para esse belo tordilho. Really Winner, sua segunda mãe, produziu 5 animais clássicos: Become Winner, Demon Master, Genu, Magic Maze e Natasha Kinski, sendo 3 deles ganhadores de provas clássicas, como o Demon Master, Magic Maze e a Natasha Kinski mais recentemente. Fúria Vencedora, portanto, é uma irmã inteira da Natasha Kinski e do Magic Maze, 2 craques em pista. Ela não correu e produziu 3 animais aqui em idade de corrida, sendo um ganhador de 3 vitórias, o Les King. Portanto, uma família materna maravilhosa, um potro bem equilibrado, com boa palheta, bom ângulo de curvilhão. Ele que é de 14 de outubro, um potro que ainda vai evoluir bastante. Um belo potro aqui, lote 7, Hungaré. Vamos agora com o lote número 8, Papo Reto, potro de criação do Dr. Igor, né, um filho da Omaha Bianca, uma linha especial, né, do Aras de Célios. A sua mãe, a Billy Bianca, produziu simplesmente a Que Bianca, uma cracaça aí na pista de areia aqui no Hipódromo da Gávea, derrotou aí os principais animais em provas de velocidade. E o próprio Abili Bob, cavalo que em pista foi ganhador do Major Sukhov, um cavalo de muita qualidade. Então essa linha traz muita velocidade, precocidade e qualidade. A Omaha Bianca, simplesmente filha do Mickey, talvez o maior velocista aqui do Brasil, né? Um cavalo de vitórias incríveis na reta e corria as provas principais, a BCPCC em São Paulo e o Major Sukhov solto na frente. Então um cavalo que traz muita velocidade aí para os seus descendentes, e somados a velocidade do Can The Man, que também foi um cavalo aí que correu de 1.200 a milha de muita velocidade, um cavalo de muita qualidade técnica, que produziu grandes campeões, né, aqui no Hipódromo da Gávea, já como recentemente Tutti Frutti, líder, a própria Vivi Magique, que deve ser favorita aí do Major Sukhov, produziu também milheiros como Great Quality, cavalos que também foram em mais distância, como o próprio Underpants, né, ganhador em 2.000 metros, enfim, Mr. Man também recentemente ganhou a milha em Cidade Jardim. É uma soma de qualidades aqui, né, do Can The Man, mais o Mig e mais a Billy Bianca. Sua mãe foi uma boa égua, uma égua de 6 colocações e 6 saídas, se colocou em prova clássica no Cristal, sempre chegando no 3º, 4º agarrado. E aqui a gente tem o segundo produto, né, da égua a Omaha Bianca, que é o Papo Reto, outro lindíssimo, de muita potência, ótimo físico, nascimento 24/9, então o que você está vendo aqui, ele vai evoluir mais ainda, é um potro ainda mais mal nascido, vai evoluir muito, e com um físico já espetacular, uma linha materna maravilhosa e filho aí do campeão Can The Man. Lote número 8, Papo Reto. Lote número 8, Papo Reto, potro de criação do Dr. Igor Kickhoffel, é um filho do Can The Man na Omaha Bianca por Mig. Omaha Bianca chegou 3º e 4º em todas as suas atuações, inclusive 3º no clássico Corejada. Ela descende da cracaça Billy Bianca, que produziu o também craque Abili Bob, ganhador do Grande Prêmio Major Sukhov em pista, e de Que Bianca, filha do West Baish, excelente arenática de 8 vitórias, múltipla ganhadora clássica. Portanto, um cruzamento de muita velocidade, um potro muito potente para quem gosta de velocidade e precocidade. Lembrando que recentemente o Can The Man produziu grandes craques com muita velocidade, como Tutti Frutti, a própria Vivi Magique, que deve vir como favorita no Grande Prêmio Major Sukhov. Aqui uma grande opção para os amantes de velocidade. Lote número 8, Papo Reto. Lote número 9, United Lewis. Esse potro é um potro tordilho, filho do Outstrip. Até aqui no meu catálogo tem que fazer uma pequena correção, que está castanho.
mas é um lindo potro, é um potro muito anotado desde o ano passado. Ele é filho da craque Ukulele. A Ukulele é uma filha do Yagli, de uma linha que descende ali do Polish Patriot, uma linha maravilhosa, né? Ela foi muito boa égua em carreira e uma excelente mãe. Ela produziu aqui, vou até dar uma lida no catálogo, Horus, cavalo de 7 vitórias, se colocou em prova especial. Na sequência ela já veio com Guarumã. Guarumã, um filho do Sifon, ganhador de grupo 1. E reparem nos pais, hein? O Horus, um filho do Silent Times, ganhador de 7. O Guarumã, filho do Sifon, com 7 vitórias, ganhador da primeira prova da Tríplice Coroa. Aí depois tem a própria Hello Cat, que é Good Reward, é Stormy Cat, né? Puxou um pouco mais para velocidade. E é uma linha tão boa que a Cordelaria Tafona aproveitou ela para reprodução. Ela que também foi criada lá pelo Aras de Célios. Ouro Black, filho do Mutassalil, cavalo de muita qualidade, se colocou em prova de grupo 1, ganhou 7 corridas, ganhou pesos especiais, corria para 55 mil metros, cavalo de muita qualidade. Aí depois viemos com o Pagliaro, filho do Out of Control, cavalo de 5 vitórias, também com colocações em provas de grupo, cavalo corria na grama, corria na areia, cavalo muito versátil. E aí depois a gente veio com o Kenoble, que foi um cavalo que acabou tendo problemas ali, iniciais, obviamente isso faz a diferença no cavalo na pista. O Spartan Lewis, que é um potro de 3 anos, 2 vitórias, é um potro de altíssimo nível. E agora a gente tem um potro que foi muito bem criado, muito bem nascido, ele é de 18 de julho, então um potro para o cedo. De tipo, um dos melhores tipos de Bagé, eu acho que eu examinei esse ano provavelmente algo em torno aí de 300 a 400 potros em Bagé. E esse potro é sensacional, levantado, correto, tem um físico maravilhoso. Vocês vão ver aí no vídeo, ele chama muito a atenção, é um lindo tordilho, filho do Outstrip. Então aqui uma das grandes opções para esse leilão, Premier Sales, é esse potro United Lewis. Lote número 9, United Lewis, potro que a gente já destacou aqui como um dos destaques do leilão, né? Um lindo filho do Outstrip na Ukulele. Potro muito bem nascido, na pelagem tordilha, é o primeiro filho da Ukulele que é tordilho. Ela que não falha na reprodução, né? Ela tem 9 filhos corridos, os 9 são ganhadores, com destaque para o Guarumã, ganhador do Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro, a primeira prova da Tríplice Coroa, um potro, um cavalo, né? Também criado nas terras do Aras de Célios, animal que depois seguiu para reprodução, um cracaço Guarumã. E além disso a gente vê aqui a produção da mãe, né? A mãe com o Silent Times deu Horus de 7 vitórias, com o Sifon deu Guarumã, com Good Reward deu a Hello Cat de 4 vitórias, a Tafona Beach 3 vitórias, Ouro Black por Mutassalil ganhou 7 corridas, um cavalo que também se colocou em prova de grupo 1 e grupo 2, Pagliaro por Out of Control, um cavalo de 5 vitórias, com segundo e terceiro em provas de grupo 3 na grama e na areia, estão mostrando toda a versatilidade dessa reprodutora, físico maravilhoso do United Lewis e também um cruzamento que simplesmente produziu o melhor filho do Outstrip na terra, né, que é o Gold Trip, ganhador da Melbourne Cup, que é um filho do Outstrip em linha materna por Mr. Prospector. Então um cruzamento aí de destaque, potro de destaque, lindo tordilho, quem vende é o Aras de Célios. O próximo lote que a gente vai falar é o lote número 10, a Pensilvânia. Essa potranca foi comprada desmamada do Aras Anderson, ela que é filha do Cronos, né, garanhão aí com premiações de reprodutor nacional, na Americana Garota Carioca. Eu gosto de chamar a atenção na produção dessa égua. Essa égua tem 4 filhos que correram e os 4 foram ganhadores. A gente tem aqui clássicos como Guri Carioca, o próprio Imperatório Borione, também colocado clássico. A Juju Salimene foi uma égua que não foi clássica, mas ela foi uma égua que todo mundo queria ter. Ela correu 6 vezes, ganhou 2 e fez 4 segundos e derrotou cavalos clássicos. Cavalos, não foi éguas não. Então, uma égua de muito padrão. Ela que fez todas as suas corridas na pista de areia. Então, atenção, proprietários do Cristal, proprietários do Nordeste ou proprietários também do Paraná, que tem ali o foco da sua pista serem na pista de areia. Essa potranca é muito interessante com esse foco aí de arenático. Obviamente, o Cronos deu ganhador de grupo 1 como Jorel na grama,
entre outros bons animais aí no gramado. O próprio Jonas foi ganhador de grupo 2 no gramado, ganhador de listed na areia, mas é aquilo, a gente tem que dar também ali uma visão mais completa que a gente tem do animal. A Marbella, também filha do Drosselmeyer, ganhou em Cidade Jardim e se colocou em prova clássica. E a gente tem a Pensilvânia, que é uma linda potranca, ela parece uma boneca, você vai ver a cabecinha pequena, bem equilibrada, muita garupa, muito peitoral, linda potranca, vale a pena você chamar atenção aqui, vale a pena você prestar atenção aqui nessa Pensilvânia caminhando, como ela é equilibrada, como ela é simpática e dona de uma linha baixa espetacular, né? Aqui a terceira mãe produziu o Lionheart, que é ganhador de grupo 1, mais de $1 milhão em prêmios e reprodutor de sucesso nos Estados Unidos. A própria terceira mãe ainda produziu outro clássico, que é o Connemara, um filho do Giant Skulls, que ganhou 3 corridas aos 3 anos. A segunda mãe tem 4 ganhadores clássicos colocados ou vitoriosos em provas clássicas nos Estados Unidos. Então o nível dessa potranca em termos de classe e categoria é muito alto. Ela, além de ser linda, ela tem essa linha baixa toda maravilhosa, tem um pai que é super versátil, grama e areia, e vale a pena você ficar atento aí na belíssima Pensilvânia, lote número 10. Lote número 10, Pensilvânia. Aqui uma potranca muito especial, né? Fisicamente ela é muito nobre, uma cabeça pequena, boa garupa, bem equilibrada. Essa bela filha do Cronos, né? Cronos que ganhou o prêmio de melhor garanhão nacional. E é uma potranca que caminha muito fácil, né? Com bom nascimento, até para quem pensa em buscar um animal para correr Copa Velocidade, Grande Prêmio Turf Gaúcho, tá aqui uma ótima opção. Essa filha da garota carioca, uma filha do Mine Shaft. A mãe produziu 4 animais, 4 ganhadores, e chamando a atenção novamente da Juju Salimene, foi uma égua do Aras Anderson e Aras Sweet Carol, de muita qualidade, correu 6 vezes, ganhou 2 e mais 4 segundos, derrotando machos, derrotando cavalos que até chegaram na esfera clássica. Ela chama muito a atenção aí pela sua classe, cabeça pequena, potranca aí que tem cara de boa, essa linda potranca da Coldela Arieta Fona, lote número 10. Vamos agora com o lote número 11, Uberstein. Essa aqui é uma fêmea castanha do Aras de Célios, do dia 5 de setembro. Essa potranca, a raça dela é maravilhosa, né? A gente tem aqui uma filha do Candyman, uma égua que foi clássica, uma boa égua que foi a Society Girl com colocações de prova especial, em listed, aos cuidados do meu amigo Marquinho Ferreira, saudoso Marquinho Ferreira, e linha baixa Dane Hill. Então, Dane Hill simplesmente é um dos melhores avós maternos do mundo e simplesmente o segundo maior produtor de grupo 1 de todos os tempos na história do PSI, só perde para o Galileu. Então essa égua, ela tem, novamente, eu examinei muito o potro em Bagé. Essa égua ela tem um pai que é espetacular, Candyman produz aí de Vivi Magic, a Underpants, Underdog, entre outros craques aí, né? O Agnes Gold como avô já tem o És Único, ganhador de grupo no Uruguai, e o Dane Hill é um fenômeno, né? O Dane Hill, o segundo avô, é outro fenômeno. E agora a gente chegando na produção da égua, da Society Girl. Ela tem 2 filhos. Um é o Sparco, o primeiro produto dela, é um ganhador de grupo 1. Só isso. Um cavalo aí fora da curva, um cavalo espetacular que ganhou o Linneu de Paula Machado. E a segunda potranca dela é a Truco e Flor. Foi uma potranca comprada pelo Ricardo Colombo e foi fazer campanha em Maronhas, onde ela está invicta em 2 saídas, é a líder lá da sua geração. E deu 2 shows na pista, a cracaça Truco e Flor, uma potrancaça aí, grandona, levantada, também filha do Verrazano. Aqui a gente tem uma Candyman, para alguns Candyman aí é tão bom quanto o Verrazano, ou quem sabe até superior, e eu acredito, sinceramente, que essa aqui vai ser o recorde do leilão, isso é uma opinião própria, ela vai ser recorde do leilão, simplesmente pelos donos dos 2 irmãos dela, né? O Sparco é de propriedade do Estúdio Duplo Ouro, é um proprietário que compra bem, em alguns casos compra caro e compra bem, com resultados maravilhosos. A gente vê Economia Animal, o próprio Sparco, entre outros vários craques, né? E a Truco e Flor também comprada aí pelo Ricardo Colombo, que é um grande comprador de cavalos aqui do Brasil.
E acredito que com certeza vai ter proprietários de fora aí de olho na Uberstein. Então, se eu pudesse dar um chute aqui, uma curiosidade, essa potranca, na minha opinião, vai ser o recorde do leilão. Quem sabe o recorde do ano aí de preço, porque fisicamente é um estrondo. Pensa numa potranca espetacular, ela é completa, ela é boa de aprumo, ela tem boa altura, ela tem boa garupa, ela tem boa palheta, ela é alongada, ela tem um peito largo, uma cabeça bonita. Talvez seja o melhor animal que eu vi em Bagé nesse ano de 2025. Um fenômeno, essa lote número 11. Espero aí que a venda seja muito boa para o meu amigo Rodrigo Cruzman, do Aras de Célia, ele vai ser com certeza, e que o comprador também seja aí um grande felizardo, que comprar essa potranca aqui vai ser uma briga bonita. Então é isso, é a minha visão aqui da Uberstein lote número 11. Boa sorte a todos e que comecem aí os tiroteios nessa filha do Candyman na Society Game. É isso, lote número 11, Uberstein. Lote número 11, Uberstein. Aqui uma potranca sensacional de físico, que chama muito a atenção, ela tem muita classe, bom pescoço, boa palheta, garupa muito potente, ela que é apenas de 5 de setembro. Ela tem 2 irmãos, o aproveitamento da sua mãe Society Girl, que é uma Agnes Gold em Mãe Danny Hill, é simplesmente o primeiro produto, um ganhador de grupo 1, ganhou o grande prêmio Linneu de Paula Machado, e a craque Truco e Flor, né, uma potranca aí de muito porte, invicta em 2 saídas no Uruguai, inclusive com destaque para o clássico 33 Orientales. Então, aqui uma das grandes atrações do leilão, uma potranca de muito físico, boa altura de cernelha, pai excepcional que é o Candyman, que produz aí tão bem de curta, Vivi Magic até Underpants no fundo, e numa égua que nunca falhou, sendo filha do Agnes Gold, melhor reprodutor que já pisou no Brasil, uma linha materna. Danny Hill, um dos melhores reprodutores de todos os tempos, é o segundo maior produtor de grupo 1 da história. Vamos agora com o lote 12, Xênia, do meu amigo Luiz Oswaldo, do Aras Clark Leite. Seguindo na qualidade do lote 11, a gente vai para o lote 12, que também fisicamente não deve nada aí para Uberstein. Uma potranca de muito físico, muito potente, filha do Verrazano numa égua já produtora clássica, que é a Forever Goli Goli. Foi uma égua importada dos Estados Unidos, foi a primeira hat-trick a pisar aqui no Brasil. Ganhou 5 corridas em 10 apresentações, hein? E uma égua que traz muita velocidade, ganhou todas essas 5 corridas em 1000 metros. E esse cruzamento com o Verrazano, que foi um milheiro alongado, eu acho que vai encaixar muito bem. E tem um detalhe bom desse cruzamento aqui, né? O Verrazano em linha Sunday Silence, Halo, é um cruzamento que tem muito sucesso. A gente já vê novamente pelo catálogo do lote 11. O Sparco é Verrazano em Mãe Agnes Gold, que dá no Halo. A Truco e Flor é Verrazano em Mãe Agnes Gold, que dá no Halo. A gente está falando de um grupo 1 e de uma líder de geração. E aqui a gente tem a Xênia, que é uma Verrazano em Mãe Hat-Trick, que é Sunday Silence e é Halo. Então é o mesmo cruzamento. Além do Sparco e da Truco e Flor, a gente tem a craque que corria aqui na Gávea, atualmente já vai virar reprodutora aí do Eternamente Rio, a excelente Sorte Pura, né? A Sorte Pura era Verrazano e Mãe Spring Halo, que aí dá no Southern Halo, que chega no Halo. Então, o mesmo inbreeding ali, 4x4, desse fenômeno chefe de raça. Além dessa égua também, a gente tem aquele More Olymp, ganhador de grupo, também aí o pupilo do Aras Regina. Esse cruzamento, vale lembrar que é um cruzamento A++ no site Trunix, site americano, que faz estatística, né, de pai mais avô materno, e nos explica que 80% dos animais ganhadores de listas, grupo 3, grupo 2 e grupo 1, são notas C, B ou A e A++, que são as notas máximas aí do site. Então, mostrando aí toda a realidade que essa estatística nos dá. E esse cruzamento no site Trunix é um cruzamento nota máxima, A++. Lembrando que esse site faz estatística no mundo inteiro. Ele pega ali o pai mais o avô materno, quando não encontra o avô, vai no bisavô, e quando não encontra o pai,
vai no pai do pai ali, faz o cruzamento pai mais avô materno e dá uma estatística mundial. Esse cruzamento é um cruzamento nota máxima no site, Verrazano em linha Sunday Silence e seus filhos, que cabe aí o Agnes Gold, cabe aí o Hat Trick, cabe também o Silent Name, entre outros. Então uma nota máxima, uma égua de físico maravilhoso, uma égua que já tem um cruzamento de vários craques, Sparco, Truco e Flor, Sorte Pura, Mora Olympic, entre outros bons animais. Então, uma égua que eu destaco aqui, também uma das melhores compras do leilão, a Xênia, lote número 12. Lote número 12, Xênia. Aqui uma potranca de pelagem escura, né, quase negra, linda potranca, filha do Verrazano na Forever Goli Goli, por Hat Trick. Sua segunda mãe é simplesmente uma descendente do Street Cry, reprodutor aí de muito sucesso nos Estados Unidos, né? Pai das fenomenais Zenyatta e Winx, entre outros craques, né? O Street Sense, que é um reprodutor de muito sucesso. Uma potranca de bons aprumos, ossatura excelente, caminha muito bem. Tem 2 irmãos que frequentaram a esfera clássica, simplesmente aí o Quebra-Galho, por Adriano, e a Rita de Cássia, uma égua ganhadora do Grande Prêmio Mariano Procópio, terceiro no Diana, simplesmente para a Janelle Monet. Ela que tem uma garupa muito potente, é de agosto, uma potranca também que você pode pensar aí para as provas de velocidade, né? Uma Copa Velocidade, um Turf Gaúcho. Ela que é filha da Forever Goli Goli, que ganhou 5 carreiras em 10 saídas, sendo as 5 vitórias na esfera em provas de 1000 metros na grama, então mostrando aí boa velocidade também pela linha materna. Esse cruzamento é um cruzamento A++ no Trunix, mostrando aí muito classicismo, repete o cruzamento de Mora Olympic, ganhador de grupo 3, de Sorte Pura, craque aí do Eternamente Rio, também o próprio Sparco e também a Truco e Flor, que foi mencionada recentemente. Vamos falar agora do lote número 13, o potro Uzbek. Aqui é um filho do Candyman na Himalaia, né? A Himalaia foi uma excelente filha da Morena Mate, que descendem aí da linha da Viva Gato, uma linha espetacular lá do Aras de Célios, né? Uma linha que produziu aí Desejado, a própria Morena Mate, a Aja Gata, que veio a produzir o Hiper Negro, que foi um craque do estúdio da Altex. Enfim, a Morena Mate, a segunda mãe desse potro, uma égua de 9 vitórias, ganhadora clássica, uma bala de ligeira, produziu recentemente o On My Side, que foi um cavalo que secundou o Cincel na segunda prova da Tríplice Coroa, um potro lindíssimo aí, esse On My Side. E, obviamente, o Aras de Célios selecionou a melhor filha da Morena Mate, que é a Himalaia, para a reprodução. E fez um cruzamento muito bom aqui. Filhos do Into Mischief em mãe Putback nos Estados Unidos já tem 2 ganhadores clássicos. Um é uma égua excelente, que eu já fiz corrida dela na televisão, que é a Last Chance at Glory, e a outra I Am Betty G, ambas ganhadoras clássicas em linha Into Mischief pelo pai e linha Put It Back e Honor and Glory pela mãe. Então um cruzamento que também é de alto nível no Trunix, tem 10% de classicismo, e vale lembrar também aqui o físico desse potro. Esse potro tem uma potência de físico maravilhosa, uma garupa muito potente, uma frente muito boa, ossatura excelente. É um potro que tem um perfil mais de velocidade. Para quem gosta aí de correr Copa Velocidade, Turf Gaúcho, é um potro de agosto, muito bem nascido. Então acho que é uma ótima opção aí para você que está procurando um cavalo com raça nobre, com físico potente, com nascimento para o cedo, para correr uma Copa Velocidade, um Turf Gaúcho, um Turf Paranaense, ou provas aí, quem sabe até de reta, com esse lindo potro, que é o lote número 13, Uzbek. Lote número 13, Uzbek. Aqui um lindo filho do Candyman na Himalaia. A Himalaia que foi uma excelente égua de 3 vitórias, com o segundo clássico, 4º em prova especial, descendente direto aí da excepcional Morena Mate. Morena Mate, uma égua de 9 vitórias, cracaça e filha do Shudans, ela que produziu bons animais, como o próprio On My Side, né, que foi segundo no Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado e 5º no estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, a Himalaia é uma irmã do grupo 1 On My Side, além também do ótimo Phaser, que é ganhador de grupo 3. Esse potro é um potro muito potente, de garupa, palheta,
cabeça boa, pescoço lindíssimo e chama atenção pelo seu temperamento tranquilo, né? É um potro aí que pode tranquilamente ser encaixado nas principais provas de velocidade do país. Tem bom nascimento, tem ótimo físico, caminha muito tranquilo, um cavalo calmo, pode ser ali todo tipo de cavalo muito veloz. Tem aqui em sua linha baixa Hiper Negro, Amada Alada, Nova Moleca, o próprio On My Side, sua segunda mãe Morena Mate e sua mãe, uma filha do Put-It-Back de muita velocidade de 3 vitórias. É um potro que leva um inbreeding no Danzig. Lindo potro, lote número 13. Lote número 14, Pertê, que é uma potranca muito nobre, né? Uma filha do MC numa mãe Wild Event, um cruzamento não muito usado pelo Santa Maria de Araras, mas já de muito sucesso. Desse cruzamento nós tivemos Mapa do Brasil, ganhador de grupo 3, Vanessa da Pata, também ganhadora de grupo 3, além de One Key, colocada em grupo 1, entre outros bons animais. Aqui a Pertê é uma descendente da Laura Hitch, uma das grandes matriarcas aí do Santa Maria de Araras, mãe de Double Care, Billion Dollar, Calêndula, entre outros bons animais. Sua segunda mãe é a Roleta Hitch, que produziu simplesmente a ganhadora de grupo 1 Chocolateira, e a ótima Etuada Exetuar, uma égua também de muita classe, ganhadora de 5 vitórias. Itália Amparo foi uma égua de 3 vitórias que simplesmente ganhou o grande prêmio Euvaldo Lodge, uma prova de grupo 3 aí de muita classe. E além dessa bela vitória, ela foi segundo no grande prêmio Henrique Toledo Lara, uma prova de grupo 2, portanto uma égua de muito valor residual, muito equilibrada, como eu já falei ali, boa palheta, cabeça linda, é aqui uma ótima opção tanto para proprietário quanto para criadores aí, o lote 14. Lote número 15, Uruk Hai, aqui um filho do Cronos na Irish Sand, égua de 3 vitórias em 10 apresentações por Wired Brian. Ela é uma filha direta da Quartz Sands, uma égua de muita classe, né? Ganhadora de 3 corridas no Hipódromo da Gávea e dona aí de uma vitória na prova especial Special Lady, além também de terceiro em provas de grupo. Quartz Sand produziu Arkansas Sand, ganhador de grupo 3 e segundo em prova de grupo 1. Além dele, Just Sand, 6 vitórias, ganhadora clássica, e Emirates Sand, 6 vitórias, ganhadora de prova especial e colocada em grupo 1. Além de bons animais como Leonessa, ganhadora de 3 carreiras, e Chinese Doge, ganhadora de 5 corridas. Portanto, a Irish Sand é irmã de todos esses animais aqui que já venceram e se colocaram na esfera clássica. Portanto, um cruzamento muito versátil, né? Cronos produz tão bem tanto na grama quanto na areia, assim como seu avô, Wired Brian. Aqui um potro que pode ser um grande velocista, né? O Uruk Hai, bem nascido, ótimo físico, dono de bons aprumos, garupa bem levantada, um potro que chama atenção aqui, o lote número 15. Vamos falar aqui agora do lote 16, As Long Ago. Esse potro foi vendido desmamado no ano passado no Aras Doce Vale. A gente sabe a qualidade aí do Aras Doce Vale e toda a qualidade da sua linha materna, né? E esse aqui não é diferente. Mais um que vem aí da grande matriarca, que é a Kurt Lade, passa pela One for the Road, que produziu aqui grandes craques, né? Ai Caramba, É Isso Aí, Fly Me to the Moon, enfim, família também de I Say to Stay, Pimper's Paradise, que está indo muito bem na reprodução, né? Tá com filhos lindíssimos, assim, bem levantados como ele. E aqui esse potro é um Verrazano em mãe Wild Event, é um cruzamento que já produziu o craque Uma Vez Flamengo, ganhador do Bento Gonçalves, e 2.400 na grama. E essa linha baixa diz bastante sobre isso, né? Uma linha bem estaminada. Esse potro é até engraçado que eu tive examinando ele no ano passado, gostei muito do potro e lancei ele, acabei sendo lance perdedor e perdi para um grande amigo, que é o Paulo Henrique Araújo Pereira, lá de Recife, nosso amigo aí de turf por muitos anos. A gente acabou não se comunicando e ele comprou esse belo potro, graças a Deus eu perdi para um grande amigo. Esse potro é um potro atualmente levantado, comprido, com boa ossatura, bom tipo, é um potro bem correto de aprumo,
uma linha baixa muito especial. Então é um potro que eu chamo a atenção aqui a todos que querem comprar um potro criado no Doce Vale, recriado no de Célios e com uma linha baixa dessa aí com físico excelente. É uma das grandes opções aqui desse leilão Premier Sales. Lote número 16, As Long Ago. Aqui um potro de muito físico, né, de setembro, filho do Verrazano na Just the Way You Are, pro Wild Event. Sua mãe é simplesmente uma filha da One for the Road, uma das principais linhas, se não a principal linha do Aras Doce Vale. Esse potro comprado desmamado era um potro que se destacava já aos 6 meses e agora segue aí chamando muita atenção com seu belo físico. Recentemente o Aras Doce Vale venceu provas de grupo com Valparaíso, que será uma das forças no Grande Prêmio Brasil, Vivi Magic, que será provável favorita no Grande Prêmio Major Sukhov, e também fez estreias excelentes e muito promissoras, né, com potro como Zuka Baby. Esse potro é um potro de bons aprumos, comprido, levantado e muito bom tipo, irmão aqui de 3 animais corridos e os 3 ganhadores, né, como Rosebud, Queen for a Day e o excelente Sweet Babe James. Na sua segunda mãe, a gente tem aqui a produção simplesmente de Ai Caramba, É Isso Aí, Fly Me to the Moon e a própria I Am a Lady, que produziu a excelente Perigosa, também ganhadora de Grupo 1. Uma das boas opções do leilão, lote 16, As Long. Lote número 17, Una Marie. Aqui uma potranca, uma pelagem alazã lindíssima, né? Filha do Verrazano na Charlotte Marie. Charlotte Marie, que é uma filha direta da Mary G. A Mary G, que simplesmente é mãe da Autumnal, que é uma filha do Forest que produziu a craque Rushing Fall. Rushing Fall simplesmente foi uma égua ganhadora de Grupo 1 dos 2 aos 6 anos de idade, uma múltipla ganhadora de Grupo 1, uma égua de mais de 2.800.000 dólares em prêmios, recordista para cima até da brasileira Jolie Olímpica. Quem lembra é o embate entre as duas numa prova em 1.600 metros na grama nos Estados Unidos, onde chegaram cabeça a cabeça. A vantagem foi para Rushing Fall, para cima da brasileira Jolie Olímpica, e nisso a Rushing Fall bateu o recorde. Então uma família de muita classe, tanto é que o primeiro produto da Charlotte Marie, a Sunshine Marie por West by East, que era um penqueiro, ganhou a prova especial Bifer, uma prova em 1.500 metros na pista de grama, ganhou para cima de potrancas do Santa Maria de Araras de fardas bem tradicionais. Aqui a Una Marie é uma filha do Verrazano, ela faz um cruzamento excelente, né? O Verrazano em linhas Stormcat tem resultados excelentes, assim como Suncat, né? Que é uma Verrazano em mãe Forest, que é Stormcat, ganhadora de 3 provas clássicas aos 3 anos de idade. Una Marie, uma potranca de muita classe, caminha muito bem, alongada, boa garupa, chama muita atenção. Lote número 17, Una Marie. Lote número 18, Chuvisco. Aqui um filho do Candyman Nakaki por Agnes Gold. Essa linha baixa é simplesmente a linha baixa de Soviet Sojourn, craque nas pistas e mãe de um campeão tanto na pista quanto na reprodução como o Indian Charlie, cavalo ganhador de Grupo 1, venceu 4 corridas em 5 apresentações. Sua única derrota foi no Kentucky Derby, num par com 20 competidores, onde ele foi o 3º colocado. Indian Charlie é o pai simplesmente de Uncle Mo, um dos grandes reprodutores dos Estados Unidos e do mundo, pai aí de grandes campeões como Nyquist, Uncle Lino, o próprio Harley Cry, entre outros grandes campeões. Aqui Chuvisco, um potro de muita potência, para quem pensa em correr provas de velocidade, é um potro com uma garupa maravilhosa, uma frente bem aberta, caminha fácil, lindo filho do Candyman, numa égua clássica Agnes Gold. Daqui o lote número 18, lindo potro, potente, Chuvisco. Lote número 19, Uriah Lewis. Aqui uma linda potranca de julho, com ótimo nascimento, filha do Goldkovic na Lima da Pérsia, por Roderick O'Connor. Essa linha baixa vem simplesmente da Queen Blue, mãe do fenômeno Ace Blue, cavalo arenático de muita classe, muita categoria, ganhador de grupo
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, um filho aí do Cox Me Clyde. Subindo para a segunda mãe, a Blue Cox produziu os excelentes First Line, uma égua de 4 vitórias, ganhadora de grupo 2, e a Carimoa, uma égua de 6 vitórias, também ganhadora clássica. Sua mãe, Lima da Pérsia, uma excelente reprodutora, bem testada, produziu o Persiano, um potro lindo, que eu me lembro bem aqui do seu início. Ele acabou tendo problemas físicos, por isso não continuou a sua campanha. E na sequência ela produziu uma égua de 3 vitórias por Jaspion Silent, Sultan of Love, ganhador na estreia da prova especial Pico Central e mais colocado em provas clássicas e provas especiais. E seu terceiro produto simplesmente foi Tutti Frutti, líder da Gávea com 3 saídas e 2 vitórias e vencedora do Grande Prêmio Adair Eiras de Araújo. Uriah Lewis, portanto, é uma potranca com valor residual maravilhoso e ainda traz um inbreeding no melhor reprodutor do mundo, que é o Galileu. 2/3, assim como foi o caso de Enable, né, com um inbreeding muito perto no Sadler's Wells, campeã do Arco do Triunfo por 2 oportunidades. Tá aqui uma potranca com valor residual maravilhoso, Uriah Lewis. Lote número 20, Serrambi. Aqui uma filha do Wired Bryan na Devereda, com um ótimo nascimento de 15 de julho. Ela que pertence, né, à linha baixa ali da Determinada, que produziu cavalos excepcionais como Notificado, ganhador da Milha Internacional no Hipódromo da Gávea. Seus irmãos, o destaque é o Neném Davi. Era um potro que corria sempre solto na frente no Hipódromo da Gávea, um animal de muita velocidade, que ganhou 5 carreiras, 2 em Cidade Jardim, 2 no Cristal e uma também no Hipódromo da Gávea. Ele com colocações em prova especial e provas de grupo 3. Portanto, aqui uma potranca de porte médio, bem correta, perfil ali de velocidade, né, com uma boa coxa, uma boa garupa, uma potranca para quem quer correr em janeiro, fevereiro, as provas de velocidade aí no Brasil todo. Lote número 20, a Serrambi. Lote 21, Unanimité. Aqui uma linda potranca, filha do MC na Love is Beautiful, por Drosselmayer. Essa linha baixa é uma linha baixa de muito sucesso, né? A gente vê que na quarta mãe aparece aqui simplesmente o Giruá, um grande arenático de 11 vitórias. Na terceira linha temos Too Friendly, cavalo espetacular, aí um dos melhores da sua geração, o grande filho do Sinotep. Na segunda mãe temos Drolig, cavalo também de muita classe, que brigava aí pela liderança da sua geração junto com Daniel Boone. E aqui uma linda potranca de porte médio, bem correta de aprumo, filha aí de uma égua Drosselmayer, que é o líder entre os reprodutores de 2 anos. MC recentemente produziu aí ganhadores de luxo, né, como Motociclista, o próprio Lente Supremo, Naturalizada, entre outros bons animais. Tá aqui o lote número 21, Unanimité. Lote 22, aqui é a Chica, uma bela potranca filha do Ken DeMay na Quebacana por Put It Back. Seu segundo avô é simplesmente o fenômeno Unbridled Song, né, pai de Arrogate, pai de Liam's Map, pai também do ganhador de grupo 1 MC. Portanto, é uma família muito nobre que a Chica descende, né? Simplesmente ali sua quinta mãe, a Court Lady, égua que é uma égua base aí do Aras Doce Vale. Subindo um pouco, a gente encontra Double Trouble, ganhadora de grupo 1 nos Estados Unidos, um fenômeno. Double Trouble, por Unbridled Song, produziu Ana Bacana, que foi mãe aí dos bons animais, Reza a Lenda, Silver Blue e a própria Quebacana, que foi uma égua que ganhou aos 2 anos, trazendo muita precocidade para o produto, e fez segundo para a melhor égua da sua geração, Mais Que Bonita, no Grande Prêmio Rocha Faria. Esse cruzamento no Trunix é um cruzamento com 10% de classicismo, já com 2 éguas clássicas nos Estados Unidos, ambas as éguas descendentes do Intomishif pelo pai e Put It Back pela mãe. A primeira vencedora de clássico nesse cruzamento é a Last Chance at Glory, ganhadora de Listed nos Estados Unidos, e a I Am Betty D, também ganhadora clássica nesse turf tão competitivo que é o turf americano. Portanto, uma égua com um valor residual maravilhoso, 453 quilos, 1,58, muito equilibrada, com uma linha baixa maravilhosa e filha do líder dos reprodutores de 2 anos, que é o Candyman.
Lote 23, Ulrich Lewis. Aqui um potro filho de Verrazano e Dance For Me por Now Heights, descendente também aqui do Sword Dancer, que é o pai dessa excepcional égua, né? Dance For Three, uma égua de 10 vitórias, múltipla ganhadora clássica, inclusive de provas de grupo 2. Ela que também produziu Kenyan, foi uma égua colocada em grupo 1 e grupo 3, Instant Dance, ganhador de grupo 2, e ainda T-Dancer, que produziu também um animal clássico nos Estados Unidos, o Girter. Portanto, a Dance For Me é irmã desses animais clássicos como Kenyan, Instant Dance, e ela produziu aqui no Brasil animais bem corredores, como Touro Bravo por Bold Start, Revoltada também ali por Jaspion Silent, o próprio Sambo também por Bold Start e o Saruman, colocado clássico, por Jaspion Silent. Portanto, é um potro de muito físico já, 471,56, mal nascido, bem mal nascido, de dezembro, tem tudo aí para passar da casa dos 500 quilos e 1,60 de cernelha, só que esse por Verrazano. Então aqui uma boa opção do Aras de Célios, lote 23. Lote 24, Mariana. Aqui uma potranca filha de Goldkovic na Grey Sand por Quick Hold, descendente aqui simplesmente da Imperatriz Vivi, que produziu animais como Princiale, French Opera e Brasov. Animais aí de muita categoria, né? Animais ganhadores de grupo 1. Essa linha traz muita qualidade, pois o Goldkovic, em linhas descendentes de Mr. Prospector, produziu excelentes animais como Ice Chocolat, Granvik, ganhador clássico, e a própria Perfect Plastic, que era uma das líderes em Cidade Jardim, uma potranca de apenas 449 quilos. Essa potranca Mariana é uma potranca de 480, 1,59, e nas minhas anotações, uma potranca de boa cascaria mais de grama, levantada, bom tipo, bons aprumos, essa bela potranca da Coldelaria Authentic. Lote 25, Xará. Aqui uma bela potranca de 471,59, com nascimento em 5 de outubro. Filha do Pimpers Paradise na Kitty Girl por Crimson Tide, essa potranca é uma potranca bem levantada, né? Com uma linha baixa maravilhosa, linha baixa aqui da Jade Girl, que produziu vários craques, com destaque aí para o Proud Boy, ganhador de clássico. Sua segunda mãe, Ultrasonic Girl, foi uma égua de 6 vitórias, ganhou de 1.000 metros até 1.400 metros, tanto na grama quanto na areia, e produziu 3 animais clássicos, né? A Garota da República, que também produziu 2 animais clássicos, a Plata Pura e a Quentin Blue, a Baruta, que foi uma cracaça, né? Ganhadora de 6 corridas em sua campanha, sendo 4 nos Estados Unidos, inclusive um grupo 3 em 1.300 metros na grama, e o Ombra Alada, um cavalo muito bom de 4 vitórias. Kitty Girl, portanto, é uma irmã inteira da ganhadora de grupo 3 nos Estados Unidos, Baruta, e tem 3 filhos corridos, sendo eles Pete Girl, de 4 vitórias e até atuações em provas de grupo 1, Taking Flight, também de 4 vitórias, tem vitória em 1.000 metros na grama em tempos excelentes, baixou de 56 na Gave, e a Well, que estreou bem apostada, mas acabou não confirmando, pois sentiu as canelas lá aos cuidados do Luiz Esteves, uma potranca que estreou com 520 quilos. Então, aqui uma bela escolha, lote 25, Xará. Lote 26, Uberderson. Aqui uma alazã de 8 de setembro, de 440 quilos, 1,54 de cernelha. Uma potranca muito equilibrada. A gente vê que é uma potranca já bem desenhada, como diz a sua raça, né? Uma potranca de muita coxa e ótima palheta. Ela é filha de uma égua campeã também aí em provas de reta. Simplesmente uma campeã em Carazim, assinalando sempre boas marcas, inclusive derrotando até animais da raça quarto de milha em alguns desafios. West Baish, seu pai, campeão das retas, uma égua de super velocidade que derrotou até animais quarto de milha. Aqui então a gente tem um cruzamento aí de muita velocidade para quem está querendo animais para turf gaúcho, Copa Velocidade.
aqui um prato cheio, esse lote 26, essa linda lasanha Uber de Sonne. Lote 27, Por que te calas? Aqui uma linda castanha, filha do ganhador de grupo 2, Molengão, na Cave, uma égua de 4 vitórias, 5 colocações em 11 saídas. Já a produtora clássica, com o ótimo Havaí, um filho do Sifon, com 4 vitórias, sendo algumas delas na esfera clássica. Potranca de muito físico, bem levantado, com 470 e 1,60 de cernelha, com a linha baixa aí da Top Team, que produziu o excelente Power Top Team, para quem lembra aí, um arenático de mão cheia que corria no hipódromo da Gávea. Tá aqui uma potranca de muito físico, a última do leilão, que pode ser aí um excelente custo-benefício, a Por que te calas? Lote 27, quem vende é Paulo Henrique de Araújo Pereira. E com isso encerramos o nosso Papo de Leilão. Hoje falamos do nosso leilão Premier Sales, dos nossos amigos Luiz Oswaldo, Rodrigo Cruzman, Diogo Viana, titular aí da Cordelaria Authentic, Paulo Henrique lá de Recife, Dr. Igor e todos aqui que fazem parte deste belo leilão. A PPS, um abraço para o Fernão Arnaldo, desejo a todos ótimas vendas e também para os compradores excelentes compras. Agradeço pela companhia, um grande abraço e até a próxima.